Olá, meu nome é Sara e hoje eu estarei fazendo uma introdução ao ciclo de carbono. Bom, o ciclo de carbono é o processo complexo e fundamental pelo qual o carbono é trocado entre a Terra, ou seja, o carbono é trocado entre a atmosfera, os oceanos, a biosfera e a litosfera da Terra. Isso envolve uma série de etapas, incluindo a fotossíntese pelas plantas, a respiração dos seres vivos, a decomposição de organismos mortos, a liberação de carbono por atividades vulcânicas e o armazenamento de carbono em rochas sedimentares ao longo de milhões de anos. Esse ciclo é fundamental para manter o equilíbrio do carbono na Terra e influencia diretamente o clima e os ecossistemas. Bom, o que é o ciclo de carbono? Como falei antes, ele é composto por três etapas: fotossíntese, decomposição e a respiração. A fotossíntese é o processo pelo qual os organismos, como plantas, algas e algumas bactérias, convertem a energia solar em energia química. Isso é feito usando o dióxido de carbono e a água, juntamente com a luz solar e a clorofila, para produzir glicose e oxigênio. A glicose produzida na fotossíntese é uma energia para os organismos que realizam esse processo e para seres vivos que consomem esses produtores. A decomposição é o processo biológico pelo qual os organismos decompositores, como fungos, bactérias e insetos, quebram matéria orgânica morta em substâncias mais simples. Durante a decomposição, os decompositores eles decompõem moléculas complexas, como proteínas, carboidratos e gorduras, em moléculas menores, e com isso liberam nutrientes essenciais de volta ao solo e ao meio ambiente. A decomposição é fundamental para o ciclo de nutrientes na natureza, pois ela recicla matéria orgânica e com isso libera nutrientes para as plantas e outros organismos. Já a respiração é o processo pelo qual os organismos vivos, incluindo plantas, animais e até mesmo algumas bactérias, eles quebram a glicose e outras moléculas orgânicas para produzir energia utilizável na forma de ATP. E durante a respiração celular, a glicose é oxidada em dióxido de carbono e água. Com isso é liberada energia que é usada para alimentar os processos vitais. E a respiração também é essencial para obter todas as formas de vida. E o dióxido de carbono liberado é devolvido à atmosfera e com isso completa o ciclo de carbono. Fontes naturais de carbono. Bom, existem várias fontes naturais de carbono na Terra que desempenham um papel importante no ciclo de carbono. Porém, vamos falar sobre os principais, que são os oceanos, florestas e o Sol. Os oceanos eles são grandes reservatórios de carbono. O carbono que é atmosférico, que é dissolvido na água do mar, forma ácido carbono, o que é essencial para o equilíbrio do pH dos oceanos. Organismos marinhos, como corais, também incorporam carbono em seus tecidos através da fotossíntese. O solo e floresta. Bom, as plantas absorvem dióxido de carbono da atmosfera durante a fotossíntese, e aí ele é convertido em compostos orgânicos. Quando as plantas morrem e se decompõem, o carbono é liberado de volta para o solo na forma de matéria orgânica em decomposição. O solo em si também é uma reserva significativa de carbono, principalmente na forma de matéria orgânica em decomposição. Atividades humanas e emissões de carbono. Bom, as atividades humanas têm um impacto significativo nas emissões de carbono, contribuindo para o aumento do dióxido de carbono na atmosfera, e com isso afeta o equilíbrio do ciclo de carbono. Podemos começar com a queima de combustíveis fósseis. A queima de carvão, petróleo e gás, natural para a geração de energia, transporte, aquecimento e processos industriais, é uma das principais fontes de emissões de carbono.
Essa atividade libera grande quantidade de carbono que estava armazenado no subsolo por milhões de anos. Desmatamento e mudanças no uso da terra. O desmatamento, principalmente para a expansão agrícola, pecuária e urbanização, libera carbono quando é armazenado na biomassa das árvores. Quando as árvores são derrubadas e queimadas ou apodrecem, o carbono é liberado na atmosfera como CO2. Atividades agrícolas. A agricultura intensiva, incluindo o uso extensivo de fertilizantes nitrogenados e práticas de manejo do solo, pode resultar na emissão de gases de efeito estufa, incluindo o metano, CH4, e o óxido de nitroso, N2O. Além disso, o cultivo de arroz em campos alagados também libera metano. Essas atividades humanas estão elevando os níveis de carbono na atmosfera a taxas mais rápidas do que os sistemas naturais podem absorver. Com isso, contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Reduzir as emissões de carbono requer transições para fontes de energia renovável, práticas agrícolas mais sustentáveis e proteção e reflorestamento dos ecossistemas. Impactos do desequilíbrio no ciclo de carbono. Aquecimento global. O aumento das concentrações de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera leva ao aquecimento global. Esses gases absorvem a radiação infravermelha emitida pela Terra, causando um efeito estufa e aumentando a temperatura média do planeta. Com isso, resulta em mudanças climáticas globais, incluindo aumento das temperaturas, derretimento de geleiras e calotes polares, aumento do nível do mar, mudanças nos padrões de precipitações e eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Acidificação dos oceanos. Os oceanos absorvem uma parte significativa de CO2 atmosférico. Com isso, é elevada a acidificação dos oceanos quando o CO2 dissolvido reage com a água do mar. E com isso forma o ácido carbônico, que é reduzido o pH da água. A acidificação dos oceanos afeta negativamente os organismos marinhos, que formam conchas e esqueletos de carbono de cálcio, como corais, moluscos, etc., tornando mais difícil para eles construir e manter essas suas estruturas. Isso pode ter impactos cascatares em toda a cadeia alimentar marinha e nos ecossistemas costeiros. Perda da biodiversidade. As mudanças climáticas induzidas pelo aumento das concentrações de CO2 afetam os habitats naturais e as espécies. Com isso, leva à perda da biodiversidade. Muitas espécies são sensíveis a alterações nas temperaturas e nos padrões de chuva, o que pode resultar em mudanças na distribuição geográfica das espécies, extinções locais e globais, e alterações nos ecossistemas terrestres e aquáticos. A acidificação dos oceanos também pode prejudicar os organismos marinhos, levando à redução da biodiversidade e à perturbação dos ecossistemas marinhos. Esses impactos em si estão interligados e têm implicações profundas para a sustentabilidade do planeta e o bem-estar do ser humano. Importância da preservação do ciclo de carbono. Sustentabilidade. Manter o ciclo de carbono em equilíbrio é essencial para a sustentabilidade dos ecossistemas e da vida do planeta. Combate às mudanças climáticas. O controle das emissões de carbono e a preservação dos sumidouros naturais ajudam a mitigar as mudanças climáticas. Reduzir as emissões de carbono é crucial para mitigar as mudanças climáticas e as atividades humanas que liberam grandes quantidades de CO2, como queima de combustíveis fósseis e desmatamento, estão contribuindo para o aumento de concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa. Por isso, adotar práticas sustentáveis de energia, transporte e agricultura é fundamental para reduzir as emissões e limitar o aquecimento global. Preservação da biodiversidade. O equilíbrio do ciclo de carbono é fundamental para manter a diversidade de espécies e ecossistemas saudáveis. Os ecossistemas saudáveis e bem gerenciados são essenciais para a preservação da biodiversidade. O carbono, ele desempenha um papel importante na estrutura e funcionamento dos ecossistemas.
Os impactos das mudanças climáticas causadas pelo aumento das concentrações de CO2 podem afetar negativamente os habitats e as espécies, levando à perda de biodiversidade. Proteger os ecossistemas e restaurar áreas degradadas pode ajudar a mitigar esses impactos e também preservar a diversidade de vida em terra. Aqui estão algumas soluções para reduzir esse impacto. Podemos começar com a redução de emissões, que seria adotar fontes de energia renováveis, melhorar a eficiência energética e reduzir o desmatamento são medidas muito importantes. Captura e armazenamento de carbono. Tecnologias de captura e armazenamento de carbono podem ajudar a remover o excesso de CO2 da atmosfera. Florestação e reflorestamento. Aumentar a cobertura florestal em todo o mundo ajuda a absorver mais carbono da atmosfera. Concluindo, o equilíbrio de carbono é fundamental para a saúde do planeta e é crucial que todos nós nos engajemos em ações para preservar e restaurar esse ciclo vital juntos. Nós podemos fazer a diferença e garantir um futuro sustentável para as gerações vindouras. Se queremos um futuro mais sustentável, é bem importante que tomemos ações decisivas para isso. Ao trabalharmos juntos em nível local, nacional e global, podemos fazer a diferença e também promover uma relação harmoniosa entre humanos e o ambiente natural. Com isso, construiremos um futuro mais verde e sustentável para as gerações presentes e futuras. Bom, obrigada por assistir até aqui e espero que tenham gostado.